Liquidez é o fator que permite ao investidor diversificar com estratégia, ajustar posições ao longo do tempo e atravessar ciclos de mercado sem comprometer decisões de longo prazo. Para grandes investidores, diversificação não é apenas espalhar recursos entre diferentes ativos, é organizar o portfólio de forma que risco, retorno e acesso ao capital estejam alinhados a objetivos patrimoniais e ao horizonte de investimentos e às necessidades de caixa. Nesse contexto, compreender o papel da liquidez é decisivo. E o que liquidez significa na prática? Liquidez é a capacidade de transformar um investimento em caixa em prazo previsível e com impacto limitado no valor. Para investidores, ele não é sinônimo de manter tudo disponível, mas de estruturar diferentes camadas de acesso ao capital. Na prática, isso envolve combinar ativos de alta liquidez que oferecem flexibilidade e proteção tática, com ativos de menor liquidez que tendem a capturar prêmios de prazo, risco ou complexidade. A eficiência da estratégia está no equilíbrio entre essas camadas, não na predominância absoluta de uma delas. E por que liquidez e diversificação precisam ser pensadas juntas? Diversificação sem planejamento de liquidez pode gerar um portfólio tecnicamente variado, mas operacionalmente frágil. Em momento de necessidade de caixa ou mudança de cenário, a falta de liquidez pode forçar vendas em condições desfavoráveis ou comprometer decisões estratégicas. Para investidores, a diversificação eficiente considera não apenas o tipo de ativo, mas também seus prazos, fluxos de pagamento e possibilidades de saída. Isso reduz o risco de concentração direta quando muitos investimentos aparentemente distintos compartilham o mesmo horizonte de liquidez. E como a liquidez se organiza em camadas dentro do portfólio. Uma forma funcional de pensar liquidez é estruturá-la em camadas, cada uma com um papel específico na estratégia patrimonial, seja na camada de liquidez imediata de recursos destinados a obrigações previsíveis e oportunidades táticas, com acesso rápido e baixo risco. Camada de liquidez intermediária, investimentos com prazos definidos e fluxos recorrentes, que permitem planejamento de caixa ao longo do tempo. Camada de menor liquidez, ativos voltados à captura de retorno adicional, com horizonte mais longo e menor flexibilidade de saída. Essa organização permite ao investidor manter capacidade de resposta sem abrir mão de estratégias orientadas ao longo do tempo. E onde entram os investimentos alternativos nessa estratégia? Investimentos alternativos, como operações estruturadas fora do mercado tradicional, costumam apresentar menor liquidez em troca de prêmios de retornos associados a prazo e risco. Para investidores, eles cumprem um papel específico dentro da diversificação, ampliar fontes de retorno sem depender exclusivamente da dinâmica dos mercados líquidos. O ponto central não é evitar esses ativos, mas alocá-los de forma compatível com a estrutura de liquidez do portfólio. Quando bem dimensionados, eles reduzem a correlação com mercados tradicionais e fortalecem a resiliência da carteira. Na W-Money, as operações de peer-to-peer são estruturadas com prazos e condições claras, permitindo que o investidor avalie como cada alocação se encaixa na sua estratégia de liquidez e diversificação. E como usar a liquidez como ferramenta estratégica, não como obstáculo ao retorno. Liquidez não deve ser vista como antagonista do retorno, mas como um instrumento de controle e eficiência da estratégia da diversificação. Portanto, o desafio não está em escolher entre liquidez ou rentabilidade, mas em definir o papel de cada ativo dentro de uma arquitetura patrimonial coerente. Diversificar com critério exige entender onde o capital está alocado, por quanto tempo e com que grau de flexibilidade. E é essa leitura que permite atravessar ciclos de mercado com consistência e tomar decisões sem pressa. A W-Money apoia investidores na construção de estratégias de diversificação que consideram retorno, risco e liquidez de forma integrada. Se o objetivo é ampliar fontes de rendimento sem comprometer a flexibilidade do portfólio, fale com um dos nossos assessores. Conheça nosso aplicativo, converse com o assessor e comece o ano tomando decisões que realmente fazem diferença no longo prazo.